Bom, então nossa tarefa agora é criar os DAOs que implementam um DAO genérico, tá? Igual a gente fez aqui, no caso, implementa DAO e dá a implementação para todos esses métodos, só que no caso do SQLite. Então, eu vou criar aqui, ó, uma classe chamada SQLite Book DAO. E aí eu vou fazer essa daqui e as outras eu simplesmente vou passar mostrando o que foi feito para não ficar uma aula imensa, tá? Que já deve estar muito grande. Então, para ser um DAO, né, eu assino o contrato para ser um Book DAO de Book DAO. Book DAO. Uma vez feito isso, eu me comprometo a ter todos os métodos da interface. Então, basicamente tudo que eu tenho que fazer está aqui. Eu preciso criar métodos para todas essas coisas. Eu gosto de colocar na ordem do CRUD, tá? Então eu vou começar pelo create. Então, basicamente, como é que eu crio alguma coisa no banco de dados usando o JDBC, né? Eu tenho que criar a string, que eu vou usar para inserir. Eu vou usar o prepared statement, então eu tenho que criar uma string para poder inserir dentro do livro. Insert into book. E aí aqui eu vou passar name, author, publisher, ISBN, edition, number of pages, o gênero, né? E o status. E o que vai chegar para eles são os valores, né? Values. E aí eu vou ter um conjunto aqui de interrogações, né? Interrogação e vírgula. Essa interrogação e vírgula vai ter um para name, um para author, um para publisher, um para ISBN, um para edition, number of pages, gênero e status. E pronto. Para não ficar um treco muito grande, eu vou quebrar isso aqui, tá? Em mais linhas. Pronto. Então eu criei meu SQL. Basicamente agora eu vou vou criar um prepared statement e colocar as coisas dentro desse prepared statement. Como eu quero usar try with resources, eu vou usar a minha connection factor. Eu crio aqui o meu prepared statement igual a connection factory.create prepared statement e passo SQL. Ele vai gerir isso daqui para mim. Ele está reclamando já do cat. Vou deixar ele trabalhar para mim. Dou um Alt Enter aqui. Pronto. E aí agora eu vou povoar o statement. Né? Statement.setString, que é para eu colocar a string na posição 1. Eu vou colocar o nome, porque aqui, ó, é a primeira posição e é uma string. Então, eu vou passar book, que aqui está type, eu vou passar aqui para book para ficar mais idiomático. Book.get name. Eu vou fazer isso para todos para não ficar muito grande, tá? Então, eu volto já. Bom, feito. Trouxe para os 8 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem gente sobrando aqui, então. Peraí. 4, 9. Aqui tem 3, aqui tem 5, então dá 8. Tá certo. Eu já ia tomar um SQL exception. E agora eu faço meu statement.execute. Execute. Sem query, porque eu não quero os dados. Executei aqui. Eu tenho um probleminha para resolver. O meu book ele tem uma chave autoincremental e eu preciso pela minha interface, o create retorna um integer que é de fato o ID do livro que foi criado para quem chamou. Como é que eu faço para obter o ID do livro no SQLite, tá? Eu tenho que fazer uma consulta. Então, result set para pegar o resultado dessa consulta. Result set vai receber statement ponto e aí o método que eu peço é o get generated keys. Ele vai me dar as geradas e aí eu vou querer o índice, que é o índice número 1, tá? Generated
que vai ser o meu resultSet.getInt, para pegar o inteiro, e o índice é 1. Isso é uma especificação do próprio SQLite, tá? Então, se vocês usarem esse tipo de coisa, vocês vão precisar fazer isso. Tem que ler a especificação. Então, generated key. E aí aqui eu retorno essa chave. O que ele está reclamando? Ah, tá, que eu não tenho garantias, né? No caso aqui eu posso não conseguir fazer. Então aqui eu dou um return null. Se ele dá exceção aqui, ele retorna nulo. Bom, como é que ficaria o read, né? Tem dois read, o find one e o find all. Find one by ISBN, que é para encontrar por ISBN, e o meu find all, tá? Então são 3 find que eu tenho que fazer. Só que antes disso, eu vou criar um método auxiliar aqui chamado resultSet2Entity. Por quê? Esse resultSet2Entity vai pegar o resultSet que eu vou ter que pegar e transformar ele numa entidade book, porque o que eu quero é book, tá? Senão eu vou ficar repetindo o código 3 vezes. Então, eu crio um método aqui, private book resultSet to entity. Recebo um resultSet aqui. E aí eu vou pegar esse livro a partir do resultSet. Então eu faço um return new book. E aí eu passo todos os atributos, né? Então resultSet.getInt para pegar o ID. E aí tem que passar o nome da coluna. O nome da coluna é ID. E quebrando que vai ficar enorme isso aqui. Aí. E aí eu vou seguindo. Aqui ele está reclamando da exception, né? Então eu vou deixar ali marcado que ele joga uma exception. Agora eu vou dar uma adiantada no vídeo para a gente não perder muito tempo com isso. Bom, aqui já fiz para todos os primitivos, para todos os tipos mais simples, tá? Mas no caso eu tenho 2 enums, que é o gênero do livro e o status. Só que eu preciso de um enum e eu tenho uma string. Então eu vou ter que ir lá no meu método do domínio e criar um utilitário aqui para receber a partir de uma enumeração, a partir de uma string, criar uma enumeração, tá? Então eu venho aqui em book gender, e eu vou criar um método para fazer isso para mim que vai se chamar toEnum. Então esse método vai ser public, eu quero como utilitário, tá? Então static book gen toEnum vai receber uma string com o valor, que é o valor aqui que foi salvo no banco, tá? E aí esse método, eu vou usar um pouco de programação funcional aqui para ficar mais fácil, tá? Eu vou usar o arrays para transformar no stream, né? Arrays.toStream. Aí no streams aqui, eu vou pegar o book gender.values, que são os possíveis valores que eu tenho. E aí eu vou filtrar um valor C se o value que eu recebi .equals o C.toString. O que eu estou fazendo o valor que estava salvo no banco, se eu pegar ele e fizer um equals, ou seja, comparar uma string com o C, que é um dos valores aqui que eu estou passando aqui, .toString, toString vai me retornar o label, ou seja, ação, drama, etc. ToString, eu vou comparar se a string que passou do banco, por exemplo, para horror, horror, aqui o science, ciência, ele é igual
a um dos valores aqui. Então ele vai filtrar, ele vai passar é esse, não, é esse, não, é esse. Então ele vai pegar esse cara aqui, que é esse tipo de filtro que eu estou fazendo. Eu vou encontrar um. Então eu vou usar aqui find any, para ver se ele encontrou ao menos um. Porque às vezes ele passa, salvou no banco uma string que não tem nenhuma das opções aqui. Ponto, or, else, throw. E aí eu dou um illegal argument exception aqui. New, usando o método de reference aqui. New. Então, o que eu estou fazendo basicamente estou vendo se o valor que foi passado aqui, primeiro eu acho, eu vejo aqui, vou pesquisando e filtro aquele que é equivalente ao parâmetro que o cara passou. Se for equivalente, ele achou alguém, ele retorna esse alguém. Caso contrário, ele dispara uma exceção porque o parâmetro que foi passado aqui, às vezes passou aqui, vamos supor, filosofia. E aí ele não acha aqui filosofia, então ele dá uma illegal argument exception. Eu vou fazer a mesma coisa no book status, tá? Então, book status ponto filter value ponto string find e illegal argument exception. Pronto. Então agora eu volto aqui no meu e eu consigo criar então as enumerações. Book .toEnum e aí aqui eu vou passar o meu result_set.get string e aí eu quero o gênero, a coluna gênero. Aqui meto uma vírgula. E aqui eu vou ter um book status.toEnum rs.getString status. Isso aqui está sobrando, fecho aqui. E aí eu vou verificar aqui o porquê que ele está dando pau, mas acho que a ordem está diferente no construtor do livro, tá? Então eu vou conferir aqui e já volto. Pronto, realmente eu tinha trocado aqui, os inteiros vêm antes, tá? Então, agora a gente vai ter que fazer os métodos find, tá? Então eu criei o find one aqui, então vamos procurar aqui para fazer o find one. Como é que a gente faz um find one? Primeiro eu vou copiar aqui, ó, esse mesmo conteúdo. Eu vou fazer aqui um SQL, só que a minha SQL vai ser select asterisco, que eu vou trazer todos os atributos, from book where id interrogação. E dentro do meu prepared statement aqui, está me cobrando já o catch, eu vou povoar o statement com a única coisa que eu tenho. Então, set int 1, e aí eu vou pegar aqui a minha key, que é a minha chave, que é o que eu estou usando para consulta. Vou criar um result set statement.execute query. Então, aqui agora eu vou pegar o meu result set, então, if result set.next. Eu vou criar um book aqui em cima, então book recebe null. E aí aqui eu faço, se ele tiver aqui, o meu book vai receber um result set to entity e passo o result set, porque o result set to entity vai criar aquilo para mim. E aqui eu retorno, em vez de um optional.empty, um optional.offNullable, que pode ser null ou não, passando o book. Então, feito isso aqui, é a mesma coisa para o find by ISBN, a única diferença é que eu vou trocar o where pelo where do ISBN. Então, copio aqui. Vai ser ISBN aqui. Aqui vai ser ISBN. Só que o meu ISBN aqui ele não é int, ele é string. Então, set string
resolvido. E o find all vai ser muito parecido também. Só que nesse caso eu vou trazer todo mundo, né? Então não vai ter o statement do jeito que a gente estava fazendo. Eu vou ter aqui o select asterisco from books sem nenhum tipo de critério. Não vou ter um book aqui, eu vou ter um list de books. Então, list de book. Eu vou ter books igual a new array list. New array list. Não passo nada, executa a query. Isso não vai ser um if, vai ser um while. E aí aqui dentro do while eu vou criar o book. Então, book, pego do result set e aí eu adiciono esse book. Então, books.add book. Aqui. E aí aqui no final eu não vou retornar um option, eu vou retornar o books, que ou vem uma lista vazia ou vem a lista com tudo dentro. O update, como é que fica o update? Vai ser muito parecido com o insert, tá? Então vamos lá, copia aqui o create e a gente acerta ali. E nesses copia e cola a gente insere um monte de erro que depois tem que ficar achando. Então eu vou fazer meu update, troco aqui para book, update, book. Vou dar uma acelerada aqui para não ficar demorando muito, tá? Pronto. Então, update, book set name. Agora as interrogações vão na frente. O where é o ID. Eu vou criar o meu prepared statement aqui. Só que eu também vou ter no final aqui o ID, né? Então, statement.set int. Parâmetro 9, porque eu tenho que fazer o where aqui, ó, que é o ID. No caso, como o outro era auto-increment, eu não fazia para o ID. Book.get ID. Executo o statement. E aí aqui no caso ele retorna um boolean. Então aqui eu não tenho essa última parte aqui. Eu dou um return true se ele já chegou até aqui. E dou um return false se ele chegou até aqui. Então, está aqui feito meu update. Delete, eu vou fazer primeiro o delete by key e o outro eu vou usar o delete by key, tá? Então, eu vou criar o SQL, string, SQL, e aí SQL nosso vai ser delete from book where ID igual a interrogação. Vou fazer o meu try with resources. Então, de novo aqui, vou copiar isso aqui na preguiça. Criei meu statement, ele já está reclamando que eu não tenho o meu catch. Eu dou o catch para ele, enter. Agora vai ser aqui, esse aqui, tá? Que é a chave primária que eu vou usar, e essa chave é string, então set int. Statement.execute. E aqui dá um return false. Então, esse delete aqui, eu não vou fazer ele de novo, eu vou aproveitar o que está pronto, tá? Então, eu vou fazer um if null, se o book tiver null, né? Então, aqui eu vou chamar de book. Então, se o book tiver null, ou o book.getID tiver null, eu disparo uma exceção. Throw new illegal argument exception book
and book ID must not be null. Não pode ser nulo. Caso contrário, quando é assim eu nem coloco chave curly brace return. E aí aqui eu vou retornar o delete by key passando o book.getID. Ou seja, se ele tentar passar alguma coisa ilegal, eu disparo uma exceção. Caso contrário, eu simplesmente pego a chave e passo a chave e executo desse daqui. Tá? Então vamos nos outros aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou implementar os outros e aí a gente vê como é que tá os outros para não gastar tanto tempo assim. Tá? Bom, então analisando aqui, a lógica é mais ou menos a mesma. Né? Eu crio o meu SQL agora para o usuário, crio o prepared statement, seto as variáveis do prepared statement, só que como eu estou mexendo com uma subclasse, né, eu não guardo user, eu guardo student ou faculty, eu preciso verificar aqui, se for o usuário for instance of de student, então no campo curso, eu guardo o curso. Se não, eu seto nulo no campo. E aí, para setar nulo, eu tenho um set null aqui. Não é simplesmente passar null, senão ele vai dar uma espécie de null pointer exception. Mas eu tenho que usar o set null, e aí eu passo o índice, e aí eu passo o tipo do campo. Então, se eu quero que uma variável que está esperando varchar vá nulo, eu uso types.varchar. Aqui, mesma coisa, né? Só que ao contrário. Se for faculty, eu vou... na posição 6 colocar o departamento, se não for eu vou colocar nulo na posição 6 e executo. Aqui eu não preciso pegar o ID auto-incremental, eu simplesmente faço user.getInstitutionalID, porque ele não é auto-incremente. Né? O find one e o find by email, eu fiz uma coisa que eu não tinha feito nos outros, fica de exercício vocês fazerem nos outros. Tá? Para não ficar repetindo o código, eu peguei o find one, e aqui eu vou até trocar o nome para find one by e-mail, também é um só que ele vai encontrar, então encontre um por e-mail e encontre um. A lógica é muito parecida, só vai mudar qual que é o atributo que eu estou pegando. Né? Então eu criei um método privado aqui, chama find one by atributo, porque eu posso ter find one by e-mail, by qualquer coisa que seja identificável como chave primária, tá? Ou atributo único. Então aqui simplesmente eu retorno find one falando que eu quero que ele considere o ID como critério para encontrar um único, e aqui eu quero que ele considere o e-mail como para ele encontrar o único, tá? Então aqui eu faço selecione tudo de usuário onde o atributo, no caso ID ou e-mail, vai ser o que for passado aqui. E aí eu faço o meu... no caso aqui os dois são strings, né? Então não vai ter problema. Eu passo aqui na posição o que é para ele tratar. E aqui eu passo... pego o result set. Fiz um result set to entity igual, né? Que eu faço conversão para tudo aqui. Só que aqui eu verifico, né? Se o course que eu estou pegando no result set, ele não for nulo, quer dizer que é estudante. Se ele for nulo, é porque é faculty. Então, na hora de criar aqui, em vez de eu criar direto, eu pego todos os elementos, verifico se o course está vindo, se tiver estudante, se não é faculty, e aí eu monto as classes concretas, ou uma ou outra. O meu find all aqui, eu uso aquela result set to entity e faço o mesmo esquema que eu já tinha feito no outro, sem diferença. Faço a query, faço um while, enquanto tiver, eu crio um usuário, adiciono na lista de usuário e retorno o usuário. O update, mesma lógica do insert, tá? Eu preciso verificar se é estudante ou faculty para eu colocar valor numa coluna ou nulo naquela coluna e executo. Delete a mesma lógica e o delete by key também a mesma lógica. No transaction,
vai ter uma pequena alteração, tá? Porque para criar, eu crio ele normal aqui. Eu vou ter o user e o book como dois atributos, tá? Então, o ID de um e uma string e outra int. E ele vai considerar isso aqui como a chave estrangeira, tá? Para poder fazer a inserção. Aqui não vai mudar nada. Eu vou colocar só os valores primitivos de user e book. Mas na hora que eu for pegar, eu tenho que construir a hierarquia orientada a objeto de novo, tá? Então, para inserir aqui, depois que eu inserir, eu tenho que fazer aquela consulta para poder pegar qual que é a chave que ele gerou e retornar aquela chave. O find one, que aí vem o segredo, né? Porque eu tenho que fazer a busca e aí eu consulto aqui baseado no ID, executo a query e faço o result set to entity. Só que o result set meu to entity, ele além de pegar o result set e transformar numa entidade, ele também traz o usuário e também traz o livro. Então, o que eu faço aqui? Eu obtenho o ID do livro do result set e uso o meu caso de uso de consulta de livro, de usuário e de consulta de livro. Então, eu faço um find one e obtenho o livro cuja chave estrangeira aponta lá para outra tabela. Então, ele vai fazer uma consulta na tabela de livros com o valor e vai trazer o objeto. Porque quando a gente está na tabela, a gente tem referências por chave estrangeira. Quando a gente está no banco de dados, né? Quando a gente está na orientação objeto, a gente não tem referências, a gente tem instâncias mesmo. Então, a gente precisa criar uma instância e amarrar essas instâncias, tá? Então, aqui eu vou ter o meu result set, o meu livro, eu vou ter o meu result set para o meu ID de usuário e faço a consulta do usuário. Então, aqui eu não vou ter primitivos, mas sim objetos. Calculo, pego a minha data de retorno, return date, e aqui eu vou ter que converter, tá? Então, se o return date não for null, porque pode ser que ele seja nulo porque o livro não foi devolvido ainda, eu faço a conversão para local date. E aí aqui eu posso fazer direto, né? Porque esses dois nunca vão estar nulos. Então eu crio a transaction, que vai ser o ID da transaction, um local date criado a partir da string no banco, do issue date, do due date, o meu converted return date aqui, ou null, né? Então vai depender aqui do que ele vai ter. Um objeto, uma referência para um objeto livro, que é esse objeto que eu criei, e uma referência para um objeto user, que é esse objeto user que eu criei a partir das consultas com as chaves estrangeiras, tá? E find transaction by book, porque eu quero encontrar uma transação a partir do ID do livro para poder devolver ela se ela estiver emprestada, tá? Então eu faço selecione da tabela de transação onde a chave estrangeira book é o valor que eu estou passando. Então eu faço a minha consulta e novamente trago o livro de acordo, a transação, né, daquele livro específico. Isso só funciona porque na Simploteca a gente só tem um livro de cada tipo para ficar o mais simples possível. Exemplos reais, você vai ter uma lógica um pouco mais elaborada. Find all, mesma coisa. O update, mesma coisa. Então, eu preciso atualizar os valores, verificar se essa return date aqui não está nula. Delete by key igual e o delete igual, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem olhar em detalhe, vocês podem olhar no GitHub da disciplina, né? Desse projeto, e conferir em detalhes, caso vocês estejam reproduzindo o projeto, estejam apanhando um pouco, porque geralmente a gente erra uns errinhos de digitação aqui, dá problema. Você pode comparar com o que está lá no GitHub e ter um guia, tá? Mas é importante que você tente fazer sozinho. Então, agora na próxima aula a gente vai tentar botar isso daí no main para funcionar e virar a chavinha de um banco para o outro, tá?